Olá, meu nome é Léo Matos, sou professor de informática para concursos públicos e nós vamos começar o nosso curso focado para o Banco do Brasil de domínio produtivo da informática. Quando se fala domínio produtivo da informática, gente, é só um nome novo que a Sesgran-Rio achou melhor aplicar aí ao concurso do Banco do Brasil. Porém, todas aquelas noções de informática que vocês aprendem na escola para concurso público é exatamente utilizado aí como base para essa prova do Banco do Brasil, tá bom? Então, na verdade, é só um nome diferente, porém os conceitos são aqueles mesmos que nós aprendemos em sala de aula, tá bom? Então, quando se fala do edital do Banco do Brasil, quais são os pontos que estão descritos hoje no edital? Vamos lá. Edição e formatação de textos. A operação do menu formatar, inserir tabelas, exibir cabeçalho e rodapé, arquivo, configurar página, impressão, ferramentas de ortografia e gramática. Veja, nesse primeiro tópico ele fala que vai cair na prova sobre edição de texto no que se toca os seguintes menus e ferramentas que ele cita na questão. E aí veja bem que quando ele fala editor de texto, você não tem qual o editor de texto que vai cair nessa prova. Pelo menos nesse item aqui que ele diz, né, quando ele vai explicar aí o edital. Mas, logo de cara, você sabe que os dois editores de texto são o Writer, do BR Office, e o Word, do Microsoft Office. Não é isso? Tanto é que lá mais para baixo no edital, você encontra ele afirmando isso, processador de texto, Word e BR Office Writer. E as planilhas eletrônicas que ele vai cobrar são o Excel e o BR Office Calc. Então, logo de cara, você sabe que edição de texto está sendo relacionada ao Word e ao Writer. E ele fala quais menus vão cair na sua prova. Beleza, gente. Alguns alunos falaram, professor, que bom, né? A Sesgran-Rio citou quais são os menus que vão cair, as ferramentas, a gente só precisa estudar isso aí. Gente, alerto vocês. Se no início do edital ele fala isso aqui, e lá no meio do edital ele fala processador de texto Word, BR Office, e não fala nada sobre as ferramentas que vão cair aqui, logo você vai deduzir o quê? Que esse início do edital é meio que falho, né? Então ele fica dando dois sentidos à sua prova. Eu recomendo a vocês, e no nosso curso, nós vamos falar sobre tudo o que é mais importante sobre o Word e o BR Office Writer, sem, vamos dizer assim, se preocupar tanto com esses menus e operações que ele colocou aqui, tá bom? Mas, claro, dentro do nosso curso vão estar esses menus. Mas não só isso nós vamos abordar no nosso curso, é isso que eu quero dizer para vocês, porque aqui ele deixou em aberto. Quando se fala de planilhas eletrônicas, Excel e BR Office, Calc, ele também não cita os menus, então quer dizer que nós vamos falar sobre todas as ferramentas relevantes que costumam cair na prova da Sesgran-Rio em relação ao Excel e ao Calc, tá bom? Então nós vamos falar sobre essas ferramentas. Outra coisa importante é que ele não fala qual é a versão do Word e qual é a versão do Excel que vai cair nesses tópicos aqui. Mas no início, quando ele fala edição de texto, ele deixa claro que são os menus formatar, inserir. Então aqui seria claro que era o Office 2003, porque é no Office 2003 que tinha esses menus, tá bom? Então nós vamos falar sobre o Office 2003, o Office 2007 e o Office 2010. Mas nós vamos falar, quando se tratar de menus, nós vamos abordar esses menus que estão aqui. Um edital muito mal feito da Sesgran-Rio, não é isso? Mas no decorrer do curso eu estou aqui para dar uma força para vocês no entendimento desse edital. Quando se fala Microsoft Windows 7 em português, ele fala os conceitos que ele vai abordar na prova, porém lá embaixo, no mesmo edital, ele fala sistemas operacionais Windows e Linux, e nesse ponto ele não descreve o que vai cobrar. Portanto, nós temos que aprender tudo que é mais importante do Windows, tudo que é mais importante do Linux, fazendo referência ao Windows 7 que ele citou lá em cima. Mas não só abordando os itens que ele colocou aqui, porque lá embaixo ele não deixa claro o que vai cobrar, tá bom? E no Linux ele não cita nada. Nós vamos aprender também o sistema operacional Linux. Conceitos de informática. Quando fala conceitos de informática, ele já diz o que vai cobrar, hardware e software. Ou seja, os conceitos de hardware e conceito de software nós vamos abordar no nosso curso também. Planilhas eletrônicas, Excel e BR Office Calc, nós já citamos isso,
e editor de apresentações PowerPoint e BR Office Impress, também sem citar as ferramentas que vão cair, nós vamos abordar aquilo que é realmente importante nesses dois programas. Conceitos de tecnologia relacionada à internet e à intranet, protocolos, né, navegadores, ele cita os dois navegadores que ele vai cobrar, o Internet Explorer e o Mozilla Firefox, busca e pesquisa, que são os conceitos e as ferramentas de busca, conceitos de tecnologia e ferramentas de colaboração, correio eletrônico, grupo de discussão, fóruns e Wix. Isso tudo relacionado à internet nós vamos aprender também no nosso conteúdo do curso, tá bom? Conceito de proteção e segurança é a segurança da informação, né? Os princípios, as ameaças, as ferramentas para se proteger contra essas ameaças, enfim. E aí ele fala também de vírus e ataques a computadores e também da ferramenta de cópias, seria o backup. Nós vamos aprender backup também. Conceito de organização e de gerenciamento de informações, arquivos e programas é sobre o Windows Explorer da Microsoft, que é lá que a gente gerencia arquivos e pastas, e conceito de educação à distância, mas é uma teoriazinha para falar sobre conceitos de educação à distância. Nunca vi isso ser cobrado em prova também. Conceito de acesso à distância a computadores, nós vamos ver algumas ferramentas que fazem acessos remotos, acesso à distância. Conceito de tecnologia de multimídia e reprodução de áudio, um pouquinho sobre o Windows Media Player e conhecimentos gerais sobre redes sociais, Twitter, Facebook e LinkedIn. Também nós vamos falar um pouquinho sobre as redes sociais. Mas em primeira mão, nós já vamos começar o nosso curso falando da matéria de hardware. O que seria a matéria de hardware? Quando se fala de conceitos de hardware, nós vamos aprender como funcionam os componentes de um computador. Como é internamente o funcionamento de um processador, de uma memória, qual é a relevância das memórias em relação ao nosso uso do computador. Nós vamos fazer uma abordagem da parte interna do nosso computador e também de alguns elementos externos. Então vamos lá, quando se fala de hardware, todo mundo já tem em mente que é a parte física, os componentes mecânicos do computador, aquela parte que você toca, a parte palpável, é chamada de hardware. Todos os componentes mecânicos, físicos, são chamados de hardware. Quando a gente fala de hardware, então, nós vamos estudar o principal elemento exatamente da informática, que é o computador. Só que nós não vamos falar sobre o computador em um aspecto que você já conheça. Nós vamos falar do que realmente ocorre dentro do computador, tá bom? Então, a primeira coisa é lembrar que o computador, gente, ele é uma máquina. É uma máquina eletrônica. O que é uma máquina eletrônica? Uma máquina eletrônica é exatamente um tipo de máquina que consegue conduzir, manipular a energia elétrica. Toda máquina eletrônica, ela consegue manipular e realmente gerenciar de forma que a energia elétrica represente alguma coisa para o usuário. No caso do computador, o computador é uma máquina incrível, que consegue pegar a energia elétrica e converter ela em números, converter ela em imagens, converter ela em diversos tipos de informações que a gente costuma observar dentro de um computador. Os componentes internos de um computador se comunicam enviando e recebendo sinais eletrônicos. É dessa maneira aqui. Quando quando você aperta uma tecla no teclado, o teclado envia um sinal eletrônico para dentro do computador. O processador do computador entende esse comando, processa esse comando, interpreta, calcula e mostra o resultado do comando no monitor. Os componentes internos de um computador se comunicam através de sinais eletrônicos que nós chamamos na informática de sinais eletrônicos digitais. O que é um sinal digital? Um sinal digital é um sinal onde a energia elétrica atinge apenas dois tipos de amplitude, ou baixo ou alto. Ou seja, quando o sinal eletrônico sai de um componente para outro, ele assume esse formato que vocês estão vendo aqui na minha televisão. Tá vendo? Ou alto ou baixo. Aí teve até um aluno que falou, professor, como é que você sabe que o sinal eletrônico digital é dessa forma? Existe um equipamento chamado de osciloscópio. Esse equipamento osciloscópio, ele mede a tensão da energia elétrica, as oscilações da energia elétrica. E é por esse equipamento que nós temos a base de que a energia que circula dentro dos circuitos de um computador assume esse formato.
aonde a tensão, quando ela é baixa, é representada por 0, e a tensão, quando ela é alta, é representada por 1. Então, o sinal digital é aquele tipo de sinal eletrônico que atinge apenas 2 tipos de amplitudes. Quando essas informações vão ser armazenadas no computador, elas devem ser armazenadas exatamente de forma que o computador entenda que tudo isso é energia elétrica, que tudo isso é manipulado através de um sistema chamado de digital. Então, todas as informações do computador, uma imagem, um vídeo, um texto, um documento do Word, uma planilha do Excel, tudo é armazenado no computador de forma a ser representada com zeros e uns. Onde esse 0 quer dizer a tensão baixa e o 1 quer dizer a tensão alta. O 0 pode ser interpretado como desligado e o 1 como ligado, e assim por diante. Esse sistema representativo de zeros e uns nós chamamos de linguagem binária. Então, o que nós aprendemos nesse contexto todo? Os elementos de um computador se comunicam enviando e recebendo sinais digitais. Esses sinais digitais são representados internamente quando as informações são armazenadas através da linguagem binária. O que é a linguagem binária? É a linguagem dos zeros e uns. Cada 0 e 1 da linguagem binária, nós chamamos de dígito binário. Ou seja, esse arquivo na nossa tela está sendo representado dessa maneira, mas armazenado no computador ele está armazenado dessa maneira, aonde cada zero e cada um desses aqui que representa esse arquivo, a gente chama de dígito binário. Dígito binário que nós chamamos na tecnologia de bit. Bit, gente, quer dizer exatamente dígito binário, e bit é representado por um B minúsculo. B minúsculo representa o bit, então cada 0 e 1 da linguagem binária é chamado de bit. Isso é um bit, isso é um bit, dígito binário. Quando a gente tem vários bits em conjunto, a gente chama esse conjunto de byte. Ou seja, bit é cada 0 e 1 da linguagem binária. Byte é um conjunto de 8 bits. O byte é representado por um B maiúsculo. Então, bit B minúsculo, byte B maiúsculo e a representação de 8 bits forma um byte. Isso aqui é o que a gente chama de linguagem binária e sistema digital, que é exatamente o sistema usado no nosso computador. Então, gente, o conceito de bit e byte. Quando se fala de bit, nós podemos dizer que é a menor unidade de informação. É a menor coisa que o computador consegue entender. O computador não entende nada menos que um bit. O bit é a menor coisa que o computador consegue entender. E quando a gente tem um conjunto de 8 bits, a gente chama de byte. Bit representado por um B minúsculo, byte representado por um B maiúsculo. Então, ó, vamos dar uma olhadinha aqui. Esse arquivo armazenado no computador está armazenado assim. Então, ó, ele tem 1, 2, 3, 4 bytes. Esse arquivo armazenado dentro do computador, ele armazena e ocupa um espaço de 4 bytes. Esse arquivo cabe nesse pendrive? Aí você vai falar, professor, cabe. Aí eu falo para você, mas cabe por quê? Esse arquivo tem um tamanho de 4 bytes. Porque, ó, aqui tem um byte, aqui tem um byte, aqui tem outro byte, aqui tem outro byte, 4 bytes. E esse pendrive tem um espaço para armazenamento de 4 gigabytes. Perceba que o B é maiúsculo, ó. A nossa conexão à internet na nossa casa é de 10 megabits por segundo. Esse B aqui quer dizer bits, porque é minúsculo. 4 megabits por segundo. Quando se fala de taxa de conexão, velocidade, taxa de transferência, a gente usa naturalmente a unidade bit. E quando a gente fala de armazenamento, nós usamos o B maiúsculo porque o armazenamento naturalmente é representado com byte. O meu pendrive tem 4 gigabytes de capacidade. Quando fala giga, quer dizer bilhão. 4 bilhões de bytes. Isso aqui são o que a gente chama de multiplicadores de bytes. Tá bom? Ou seja, os multiplicadores que nós temos hoje. Nós temos o kbyte, que quer dizer kilobyte. 1 kilobyte é aproximadamente 1000 bytes. Quando eu falo aproximadamente, é porque a linguagem binária ela nunca dá
em decimal exato, né? Vamos dizer assim, 1000, 1 milhão. O mais ideal é que na linguagem binária esse 1 quilo de byte seja representado por 1024. Só que isso não costuma mais cair na nossa prova. Então, naturalmente eu dou o aproximado. 1 kbyte é igual a 1000 bytes, 1 quilo de bytes. 1 quilo de bytes tem 1000 gramas, né? 1 quilo de batata tem 1000 gramas. E 1 quilo de bytes tem o quê? 1000 bytes. Então, ó, 1 quilo de byte, 1000 bytes. Quando a gente tem o mega, mega quer dizer milhão. 1 milhão de bytes. Quando a gente fala de 1 gigabyte, nós temos aproximadamente 1 bilhão de bytes. Mega milhão, gigabilhão. Mega milhão, gigabilhão. Mega milhão, gigabilhão. Se você lembrar desses dois, você mata. Olha lá, 1 terabyte é igual a 1 trilhão de bytes. Então aqui, ó, são os múltiplos de bytes. A multiplicação dos bytes para ficar de forma mais fácil para o usuário representar essa grande quantificação de bits e de bytes, tá bom? Então, 1 kbyte, 1000 bytes. 1 megabyte, 1 milhão de bytes. 1 gigabyte, 1 bilhão de bytes. 1 terabyte, 1 trilhão de bytes. Esses são números aproximados para lembrar na hora da prova. Então, se o meu pendrive aqui tem 4 bilhões de bytes de capacidade, logo esse arquivo cabe lá tranquilamente, porque esse arquivo só tem 4 bytes. Isso que nós aprendemos agora é chamado de linguagem binária e sistema digital, que são aqueles utilizados em um computador, uma máquina eletrônica capaz de interpretar variados tipos de dados. Falar em dados, o que são dados? O que são informações? Qual é a diferença de dados e informação? Quando a gente fala dados, nós temos que entender que os dados são aqueles dados brutos, sem nenhum tipo de organização. Ou seja, aqueles dados que não estão organizados, de modo que o usuário olhando não consegue interpretar e tirar alguma coisa útil. Já a informação é quando os dados são organizados e resultado me traz algo útil. Em resultado me traz algo útil. Então a informação é quando os dados são organizados e o usuário vê alguma coisa útil naquela organização. Perceba, isso aqui para a gente seria dados. Dados por quê? Porque eu vejo aqui João, Casada, Silva, Maria, Goiás, solteira, tudo desorganizado. Eu não sei do que se trata, porque não tem nenhuma organização. Simplesmente eu sei que é João, Silva, solteira, Maria, mas não tem uma informação útil. O computador, ele é capaz de organizar isso aqui e fazer isso. Quando isso está organizado, gera o que a gente chama de informação. A informação são os dados depois de organizados. E aí sim me traz um resultado útil. Agora, analisando, eu vejo que Maria, Silva, Goiás, solteira, são exatamente as características da Maria. O nome é Maria, o sobrenome é Silva, o estado dela é Goiás e o estado civil é solteira. Ou seja, agora sim me traz um resultado útil. Então, dados e informação não são termos sinônimos quando se trata de área de tecnologia, quando se trata de tecnologia da informação, tá bom? E aí, gente, como é que o computador pega esses dados e transforma em informação? Vai vir o que a gente chama de processamento de dados. Processamento de dados é quando o computador recebe os dados, processa os dados, ou seja, interpreta, calcula, transforma, melhora, organiza e gera a informação para o usuário. Então nós podemos dizer que o processamento de dados ocorre em 3 etapas. Entre os dados no computador, o computador processa os dados e depois mostra para o usuário o que a gente chama de informações. Primeira etapa do processamento de dados, entrada. Segunda etapa do processamento de dados, processamento. Terceira etapa do processamento de dados é a saída. Os dados entram, processam e saem. E é exatamente isso que nós vamos aprender. Como ocorre esse processamento internamente no computador? Quais são os componentes do computador que participam desse processamento de dados? É o que nós vamos aprender na aula de hardware. Para que ocorra as 3 etapas do processamento de dados, é necessário que 3 elementos façam a composição do meu computador. Ou seja, o meu computador, na verdade não só o meu computador, mas
aquele responsável pelo processamento de dados. Porque quando eu falo só o meu computador, a gente entende que existem dois elementos que formam o nosso computador, que seriam a parte de hardware e a parte de software. Só que eu não posso só falar que são esses elementos responsáveis pelo processamento, porque tem a pessoa que está ali operando o computador, que a gente chama de peopleware. Então, hardware seria a parte física do computador, os componentes físicos, os componentes mecânicos, os chips, os processadores, as memórias. Quando a gente pode tocar, a gente chama de hardware. Já os programas que fazem esses componentes funcionarem, os programas, a parte inteligente, a parte lógica, a gente chama de software. Não adianta ter a parte física se não tem a parte lógica. Então o hardware só funciona se tiver o software. E além do computador ter hardware e software, ele também não funciona sozinho se não existem as pessoas que operam aquele computador e que fazem acontecer o processamento de dados. E essas pessoas, operadores de micro, programadores, operadores do dia a dia, nós chamamos de peopleware. Então são três elementos básicos para que ocorra o processamento de dados. Além da máquina em si, formada por hardware e software, nós também temos as pessoas que são chamadas e classificadas como peopleware. Tá bom? Então, voltando aqui às etapas do processamento de dados, nós vamos conhecer nos próximos vídeos os componentes responsáveis pela primeira etapa do processamento de dados, que nós chamamos de periféricos de entrada ou dispositivos de entrada. Nós vamos conhecer também os periféricos responsáveis pela terceira etapa de dados, que são os periféricos de saída ou dispositivos de saída. E nós vamos aprender também aqueles periféricos que fazem tanto a primeira etapa do processamento de dados quanto a terceira, que são periféricos que fazem os dois, entrada e saída, também conhecidos como periféricos mistos. Nós vamos conhecer também e ver todos os peguinhas que percorrem aí as provas, principalmente aí da Sesgran-Rio, que é o nosso objetivo aqui de aula, tá bom? E aí veja bem, quando se fala de memórias e processador, esses dois elementos fazem parte da segunda etapa do processamento de dados, que é processar. Além de processar, tem que armazenar. Aí você vai falar, professor, o que é processar mesmo? Processar é interpretar, é calcular, organizar, tudo isso é processar. E quem faz todo esse processamento, a gente vai aprender, que é o processador. Só que o processador depende das memórias para armazenar o resultado desses processamentos, tá bom? Então, daqui a pouco nós voltamos no próximo bloco para começar a estudar toda a parte que faz essas etapas do processamento de dados acontecerem. Daqui a pouco você assiste o próximo vídeo.